alegria do Senhor é a nossa, é a vossa, é a sua força, é a minha força. Louvemos a Ele com alegria, cantando. Desse amor, você vai. Eu mais que tudo, eu confio, eu confio. Eu confio nesse amor que encontrei. Pra curar dores, vou deixar na cruz. Jesus, olha pra Jesus, vamos pra Jesus, seu amor me chama. Vocês vão deixar na cruz bem forte, vai! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe pra Jesus. Glória a Deus, este Deus é maravilhoso. Glória a Deus do céu, saúde e glória. Amém. Podemos sentar. Boa tarde, servos e servas de Deus, boa tarde. Diga aí para o irmão do seu lado, que bom que você veio. Que bom que você veio. Amém. É muito bom tê-lo aqui. Em nome de Jesus, registre cada momento e aqueles que não vieram, você mostra, olha que você perdeu. Aquele que não veio, você diz, olha, não me leva, não quero te provocar, mas olha o que você perdeu. Porque cada domingo que nós nos reunimos aqui nesse encontro ministerial, irmãos, é uma oportunidade que Deus está nos dando de crescermos um pouco mais e crescermos juntos. E isso é para todos nós. Um encontro que é os primeiros a dar o exemplo, que deve dar o exemplo é o pastor. Se o seu pastor não veio, meu irmão, bem, tem alguns motivos, alguns talvez não vieram, não sei, mas essa reunião aqui, nós temos um mês para nos preparar para o quê? Para ela, né? Às vezes acontece alguns imprevistos, não tem como, se de repente fica doente, uma enfermidade, físico, algo, outra coisa, às vezes é um membro que morre, que tem que visitar, tem que ir lá fazer a visita aos familiares, mas fora isso, é fundamental que nós venhamos. Infelizmente tem pastores que estão dando péssimo exemplo, depois perde a bênção, acha que está sendo injustiçado, né? Perde a bênção. O pastor tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pastor é aquele que vai à frente de quem? Pergunte ao seu irmão, cadê seu pastor? Está aqui? E você tem direito, com todo respeito, chegar, pastor, eu estou sentindo sua falta lá no encontro ministerial. Quem, mano? O pastor me mandou dizer. Ele mandou dizer, né? Então tem que ser o exemplo. E os líderes de ministério também devem dar o exemplo. Então nós não podemos, de maneira alguma, entrar nessa. Hoje eu não vou não. Temos que estar aqui, por amor a Jesus. Aliás, todas as nossas regionais fazem essa reunião. Por que nós não podemos fazer? E quem não quer vestir a camisa, pessoal, então tira, né, pessoal? Põe outro no lugar. Não quer vestir a camisa, então te substitui. Põe quem quer usar a camisa. Então vamos valorizar o que Deus tem nos dado.
Nós vamos à mensagem, né? O tempo passa rapidinho, daqui a pouco, quando a gente vê, já está na hora de dormir, né? Vamos fazer reunião direta aqui hoje. A gente fica até meia-noite aqui hoje. Amém mesmo? Tem gente que vai me jogar ovo, pessoal. Bem, um desafio para todos os servos de Deus. Repita comigo. Um desafio para todos os servos de Deus. Esse é o tema aqui que nós vamos desenvolver a mensagem que Deus nos deu hoje. Desafio para todos os servos de Deus. Independente do dom ministerial que nós possuímos, são 9 dons, né? Os dons espirituais são 9. 1 Coríntios capítulo 12. Abre aí, por favor. Nós cariocas temos o costume de colocar entre o O e o Z um U. 12. Não existe U entre o O e o Z, né? É 12, né, pessoal? Mas nós cariocas enchemos a boca. 12. Então é capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 28. É que nem aqui na freguesia, quando o pessoal falava o atacadão assai. Eu vim de Goiânia, mas lá em Goiânia é açaí. Será que aqui é diferente? Eu passei em frente ali, está lá A, C cedilha, A, I e agudo. Aqui é açaí também, né? Não é açaí, é o quê? Açaí. Mas aqui o pessoal fala açaí. É a força do hábito, né, pessoal? A força do hábito. Diz assim o capítulo 12, versículo 8. O que está escrito aí? 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, tá bom? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Eu falo e vocês contam, amém? 1, ok? 2, ok? Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Não, vocês não entenderam nada. Eu vou ler e vocês contam. Quantos são os dons? Bom, explicado? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Quantos dons? 9 dons. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui nós vemos esses 9 dons. Quais desses dons você possui que Deus te concedeu? Independente dos dons espirituais ou dos dons ministeriais. Os dons ministeriais, versículo 28. Aí está escrito o seguinte, versículo 28. A uns, pois, na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de quê? De línguas. Repito, independente dos dons espirituais ou ministeriais, todos nós que fazemos parte dessa grande obra, a obra não é nossa, a obra é de Deus, todos nós
Fomos chamados para servir. Fomos chamados para o quê? Independente se você é um pastor estadual, internacional, regional, local, se você é apóstolo, se você é mestre, se você é profeta, se você é um obreiro, diácono, presbítero, se você é líder do ministério infantil, líder da coreografia, líder do ministério de jovens, todos nós fomos chamados para servir. Efésios capítulo 4, veja aí comigo. Somos nada mais além do que simples o que? Simples servos. Na obra de Deus não passamos disso. Somos simples servos. Você pode ser um missionário, você é um servo de Deus. Você pode ter, irmãos, o maior respeito por todos pelo dom que Deus te deu. Você é um servo, eu sou um servo, nós somos servos. Diz o versículo 11 de Efésios capítulo 4. Diz assim, e recebeu, estou em Romanos, deixa eu ir lá em Efésios, que eu vou falar alemão, vocês vão ficar no português. Deixa eu ir em Efésios aqui. Agora sim, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Então Deus dá os dons para os seus servos, a fim de que com esses dons eles possam servir os santos irmãos para a edificação da igreja. Então o dom não é para eu sair por aí exibindo. Eu sou líder regional. Estão rindo de quê? Respeito é bom e eu gosto. Não, porque eu falo em línguas. Não, porque eu tenho o dom da profecia. Eu sou um simples servo a quem Deus me concedeu esses dons para servir. Para o quê? Servir, irmãos, a Deus acima de tudo e ao meu próximo. O orgulho não tem nada a ver com os verdadeiros servos de Deus. Nunca fez parte. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas mergulhadas nesse sentimento maligno aí, que é o orgulho. Nada é nosso. Tudo é de quem, pessoal? Deus. Tudo é de Deus, que por misericórdia Ele nos concedeu. Mas de que maneira devemos servir? Esse é o desafio. De que maneira nós devemos servir? Irmãos, sendo o exemplo dos fiéis. Olha só que coisa séria. O apóstolo Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não temos aqui na Bíblia dizendo siga o exemplo dos fiéis. Você não encontra isso nas Escrituras. O mais próximo é o que Paulo fala: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas nós encontramos esse homem de Deus que foi ao terceiro céu e viu coisas que a nós não foram permitidas revelar, orientando ao seu discípulo amado. Ele lança um desafio para todos os servos de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 4, veja aí comigo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo, vamos pegar o versículo 2, 1 Timóteo, capítulo
4. Qual é o versículo? 2. Vamos pegar 2 mais 10. Quanto é 2 mais 10? 12. Então diz assim o versículo 12. Paulo orientando a Timóteo: ninguém despreze o quê? A tua mocidade. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Na pureza. Ser o exemplo dos fiéis. De novo, ó. Põe o 12 aí. Versículo 12. Né? Ser exemplo dos fiéis. Então, se vocês são fiéis a Deus, eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Você tem que ser mais do que fiel. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Como pastor, eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Ou, tanto no sentido dos fiéis que estão sob a minha liderança, ou dos fiéis que me antecederam. Como assim? Samuel foi fiel? Foi ou não foi? Samuel foi? Vocês falaram tão fraco. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Daniel foi fiel? Tiveram falhas como nós, né? Davi foi fiel? Foi, falho, foi fiel. Se consertou com Deus. Ele se consertou. Não permaneceu nele. Jesus foi fiel? Sim ou não? Sim. Eu tenho que perfeito, né? Eu tenho que ser exemplo dos fiéis. E dos fiéis. Temos que ser o exemplo. O pastor tem que ser o exemplo. Não adianta fugir disso, pastor. A pastora tem que ser exemplo. O líder de ministério tem que ser exemplo dos fiéis. Isso é um desafio. Porque tem muita gente na liderança e não está sendo exemplo dos fiéis. Infelizmente. Só que eu não tenho que olhar para o homem ou me deixar atingir pelas falhas dos homens. Eu tenho que fazer o que Deus espera de mim. Se o pastor fulano não é exemplo dos fiéis, aí está algo que eu não devo fazer, seguir o que ele faz. Vou fazer o que ele prega, se o que ele prega está dentro da palavra, mas o que ele faz eu não vou fazer, porque ele não é exemplo. Eu não vou deixar isso me afetar. Não vou deixar isso me afetar. Tem gente que desiste de Deus por causa do mau exemplo do outro. Pergunte para a pessoa do seu lado: o que Jesus tem a ver com isso? Eu vou deixar Jesus porque o outro lado está dando bom exemplo? O que Jesus tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Eu vou permanecer firme em Jesus. É o que nós temos que fazer. Por favor, na NTLH, pastor João, põe para nós aí, NTLH. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Eu passei por isso. Eu já contei essa história. Eu assumi o estado do Maranhão com 24 anos de idade. Eu fui líder estadual com 24 anos. Foi quando eu cheguei em São Luís do Maranhão. Eu e minha esposa. Éramos magrinhos. Quando eu assumi a igreja lá, cumprimentei os irmãos. Me olharam de cara feia. Eu já falei aqui. Os irmãos estavam tão sérios que para quebrar o gelo, eu contei uma historinha para fazer a igreja rir, só eu sorri. Ah, se eles tivessem rido que nem vocês assim. Eu falei: irmão, vamos para a palavra. Deus me deu uma habilidade. Depois me explicaram: pastor, antes do senhor, pastor Evandro. Pastor Evandro era um cara alto, 1,80 m, e também era um pouco forte, né? Era forte para os lados.
forte, tocava uma guitarra. Aquele pastor de Deus, eu gostava tanto daquele pastor, homem de Deus, mas não está mais no nosso meio. Tocava uma guitarra. Aí um dia um irmão, depois de alguns anos que nos conheceram, tal, a igreja cresceu, prosperou. Pastor, às vezes eu falava isso lá no próprio São Luís, o obreiro Gilson. Pastor, sabe o que foi que aconteceu naquele dia que o senhor assumiu a igreja? Nós estávamos esperando chegar o nosso pastor. E chega um rapazinho, um casal de 24 anos de idade. Sai um homem zarrão, experiente. E chega um garoto, um casal de garotos. Nós pensamos, se aquele pastor daquele tamanho, com aquela experiência toda, não deu jeito nessa igreja, esse aí vai dar? E quantos desprezos eu passei, irmãos, por ser um pastor novo. Comecei novo, né? Comecei com 22 anos, auxiliando. E não permiti que ninguém me atingisse. Então diga para a pessoa, sei lá, não deixe ninguém te atingir, irmão. Faça que nem Jesus. Desprezou a afronta. O que Jesus fez? Tô nem aí. Tô nem. Não vamos cantar a música não, mas não tô nem aí. Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem. Quem é jovem aqui? Não tem nenhum velho nessa igreja. Não tem nenhum idoso nessa igreja. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de quê? De falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Seguindo a tradução da Bíblia corrigida, que é a Bíblia que o nosso missionário R.R. Soares nos orienta a utilizarmos nos cultos, repetindo aqui o versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ele dá 6 dicas nas quais, irmãos, Timóteo tinha que ser exemplo dos fiéis. Primeiro, ser exemplo dos fiéis do quê? Na palavra. Como assim? No estudo, ele tinha que ser fiel na palavra, no estudo. Versículo 13. Persiste em o quê? Persiste em ler. Persiste em ler. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Só isso? Misericórdia. Que isso? Pastor Amauri, ele deu um testemunho que o que incentivou ele a ler a Bíblia foi no quartel, por incrível que pareça. Eu não sei se era sargento ou qual foi lá a posição do camarada que chamou ele e perguntou: qual é a sua religião? Não sei se foi quando ele foi alistar. Ele falou: sou cristão. Ah, cristão? E anotando, olhava para ele: você já leu a Bíblia toda? Aí o pastor Moreira: não. Aí o camarada fez assim: cristão e nunca leu a Bíblia toda. Ele disse que aquilo criou uma revolta nele. Primeiro ficou com vergonha. E outra ocasião foi quando foi no quartel também, que não sei se era sargento, não lembro, perguntou qual é o texto-alvo da Bíblia. Eu esqueci o nome de guerra dele, do pastor Amauri. Qual é o versículo bíblico da Bíblia, ou seja, o central da Bíblia? Ele disse que buscou e não conseguiu. Está vendo, pessoal? Não siga o exemplo desse cristão que não sabe nem qual é o texto-alvo. Isso no início da conversão dele, o pastor Amauri contou, mas o jeito que ele contava, eu ria demais.
Quer dizer, quantos de vocês aqui não leu a Bíblia toda? Eu estou lendo pela 16ª vez, estudando, não é aquela corrida. Estudando, de Gênesis a Apocalipse. Persiste em ler. Olha quantas literaturas através do dicionário nós temos aí. Quantos, tantos livros bons. Esse livro aqui, uma irmã, ela estava, perguntei quem já leu esse livro, Como Viver Livre de Preocupação. É possível viver completamente livre de preocupação? Fininho, ó. Para quem não gosta de ler, ó. Ah, pastor, só isso aí já é grosso para mim. É livro grosso. Então, para alguns tem que ser um livro de uma página, né? A preguiça é tão grande para ler. Aí eu perguntei, quem já leu aqui numa reunião aqui? Eu já li, pastor. E a senhora está gostando? Pastor, estou gostando, porque é um livro que você tem que ler com a Bíblia do lado, porque ele cita texto que você tem que conferir na Bíblia. Isso que é bom. Faculdades exercitadas, persiste em ler, ser fiel, exemplo dos fiéis na palavra. Então nós temos que persistir em estudar, persistir em ler. Também na vivência. No que, pessoal? Na vivência. Vivência é na prática da palavra. Não basta eu ler e não querer, e não praticar. Vivência, como Tiago fala, sede, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ou com falso discurso, depende da tradução. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ser exemplo dos fiéis na palavra, no estudo, na vivência e na pregação. Olha o versículo 13 todo, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então nós temos que buscar, irmãos, fazer isso, ser fiel, exemplo dos fiéis. É o que nós que temos chamados para servir devemos fazer, ser fiel, exemplo dos fiéis na palavra. E segundo, no trato. No que, pessoal? No trato. Trato, maneira de quê? De tratar, de agir. De agir. Como você tem tratado o seu próximo? Pastor, como você tem tratado seus auxiliares, seus obreiros? Como você tem tratado? No trato, o que você fala. Irmão, você vai trazer o pedido que eu vou para o monte. Vou levar lá para o monte. Acumulo um monte de pedido dentro da igreja. Vai para o lixo, não vai para o monte coisa nenhuma. Fiel no trato. Naquilo que você trata, você tem que ser fiel. Exemplo dos fiéis. Na maneira de tratar o próximo, no que você trata com o próximo. Temos que ser o exemplo dos fiéis. O pastor diz, o líder diz, vocês podem ter certeza, o jejum, a reunião vai começar às 7 horas. 6h30 eu estarei aqui. Todo mundo chega. O pastor chega às 7h30, com aquela cara lá, mal lavada, E não é uma, 2, 3, é sempre. Não é fiel no que ele fala, no trato. Está sendo do maligno. Mateus 5,37. O que está escrito em Mateus 5,37? Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Passou disso, é de procedência maligna. É de procedência maligna. Temos que ser, nós servos do Senhor, temos que ser o exemplo dos fiéis, no trato, nossa maneira de tratar, nossa maneira de agir.
Lembrem-se de Mateus 5:22, na tradução da NTLH. Coloca aí, pastor João, Mateus 5:22, por favor, nessa tradução. Maneira de agir, até de tratar, pessoal, em todo o sentido da palavra tratar ou trato. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Olha só, você está com raiva de alguém? Você está com raiva daquela obreira? Você está com raiva daquele pastor? Pastor nojento. Você está com raiva da esposa do pastor? Você está com raiva de quem? Mas eu lhes digo, Jesus falando, que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Pergunto para você quer ir para lá? Olha só que coisa séria. Tem gente que vira para o outro, não, mas aquele pastor é um idiota. Aquela líder da escolinha, ela não vale nada. Olha aí, pessoal, olha que coisa séria. Temos que ser exemplo dos fiéis, no trato, modo de agir, maneira de agir com o próximo. Irmãos, naquilo que nós assumimos, aquilo que nós nos comprometemos, em todos os sentidos da palavra trato, tratar, temos que ser exemplos dos fiéis. Colossenses capítulo 4, veja aí comigo, versículo 5, Colossenses capítulo 4, versículo 5, está escrito da seguinte forma, capítulo 4, versículo 5, assim está escrito: andai com sabedoria para com os que estão de quê? De fora. Remindo o quê? Remindo o tempo. Na atualizada, eu gosto mais da tradução desse versículo aqui, eu gosto mais da tradução da atualizada, que diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Então diga para a pessoa do seu lado, os de fora te observam também. Quem são os de fora da igreja? Os vizinhos da igreja, os vizinhos, os moradores, os comerciantes, né? Os de fora, irmãos, do meio cristão, os ímpios, nossos vizinhos, etc. Para com os ímpios, nós temos que nos portar com sabedoria. Eu não tenho direito de colocar aqui um som para perturbar a vizinhança toda. Tem vizinhos que reclamam com razão, às vezes até eu, irmão. Eu chego na igreja, mas peraí, eu até brinco, o pastor está fazendo reunião para 1000 pessoas, a igreja com 10, 15 pessoas, o pastor bota aqui um som tão alto, irmão, que parece que tem 1 milhão de pessoas dentro da igreja. Tem pastor que não sabe usar microfone, ele grita, microfone não é para gritar, se tem microfone, eu não preciso gritar. Olha a diferença, eu falar no microfone para dar. Irmãos, você com certeza está vendo aí, ó, portai-vos com sabedoria. Já pensou um culto todo desse jeito, irmão? Aí começa lá o louvor e às vezes desafinado aí, nessa alegria. Aí o vizinho denuncia. E o pastor está amarrado, diabo. Que está usando esse vizinho, sai dele, tem que sair de você, pastor. Então, até nisso nós temos que nos portar com sabedoria para os
que estão. Aí a igreja leva processo ainda por causa disso. Não está se portando com o quê? Com sabedoria. Tem reunião que não precisa nem usar microfone. Tem 5 pessoas. Eu estou numa reunião com 10 pessoas. Pego o microfone. É que nem uma vez eu passei de carro. Não, passei a pé. Eu estava atravessando a ponte ali da estação lá de Piedade, saindo atravessando do outro lado para a Rua Goiás, e tinha uma igreja, não está mais lá não. Mas era uma barulho. Eu imaginei assim, rapaz, essa igreja deve estar cheia. Quando eu passei em frente, era um camarada de joelho e 2 em pé, olha. Aquele instituto, dando lugar ao diabo, né, pessoal? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai o quê? As oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra, trato pessoal, trato, maneira de agir, maneira de tratar. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Temperada com o quê? Com sal. Que para que o quê? Saibais como vos convém responder a cada um. Tem gente que é ignorante. Pastor, que é? A pessoa até desiste de falar. Não, deixa, eu esqueci. A palavra tem que ser agradável, do servo de Deus, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Ainda sobre trato, Efésios, capítulo 4 também, Efésios, capítulo 4, versículo, vamos pegar o primeiro versículo aí. Isso aqui não sou eu não, pessoal, isso aqui é Deus usando o servo dele e deixou esses textos na Bíblia para nós colocarmos em prática. Diz aí o versículo 1 de Efésios capítulo 4. O que está escrito aí? Vamos ler juntos aí. 1, 2, 3, vai. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Como? Com toda a humildade. Diga, orgulho não tem nada a ver com Jesus. Aprendei de mim, sou o quê? Jesus sempre foi, irmãos, sempre se colocou como servo. Humildade é quem se apresenta como servo para servir, que reconhece o seu pouco ou nenhum mérito diante de Deus e dos homens. Jesus, se fôssemos olhar para o lado humano, ele tinha de tudo para ser orgulhoso. Eu sou o filho do Deus vivo. Não. Viveu até como se não fosse, embora sendo. E muitos não acreditaram, porque achavam que ele tinha que nascer, irmão, num palácio, filho de um rei. Mas ele nasceu aonde? No manjedouro, lá onde ficavam os animais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, com toda a humildade, e o que mais? Mansidão, calma, diga para o seu irmão, calma. A mãozinha assim, ó, vai. Calma. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Com toda a mansidão, o que mais? Longanimidade, que é a capacidade ou paciência para suportar ofensas. Alguém te ofendeu? Me ofendeu, pastor. Eu vou pegar minha automática e ligar aqui assim. Não, eu tenho um taco de beisebol. Vai ter utilidade agora. Amarrado. Longanimidade. Se te ferirem de um lado do rosto, você vai fazer o quê? Dá a outra face. Dá a outra face. Ai, não dou nada, não sou bom. Ser longânimo é ser bom.
É ser esperto, é fazer a vontade de quem, pessoal? De Deus. Suportando-vos uns aos outros. Em o que, pessoal? Em amor. Suportando-vos uns aos outros. Em amor. Essa é a maneira como nós devemos ser exemplos dos fiéis no trato. Então, na palavra, no trato, no espírito. No o quê? No espírito. Não é em espírito, é no espírito. Espírito sinônimo de quê? De coração. Então, eu devo, de acordo com as escrituras, ser exemplos dos fiéis no coração, no espírito. Por quê? João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4 está aparecendo em tantas referências, né? Diz assim, capítulo 4, versículo 23. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em o quê? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura o quê? A tais que assim o adoram. Em espírito e em verdade. Eu tenho que servir a Deus com todo o meu coração, com todo o meu espírito, com todo o meu interior, com toda a alegria. Primeiro, porque Deus olha para o que eu faço com as minhas mãos, as ações, atitudes, ou Ele olha para o coração? Ele olha para o coração, a maneira como nós fazemos. É isso que Deus, Ele vai julgar. As nossas ações, obras, tudo que você fez até então pela obra de Deus, será mensurada, medida pelo próprio Deus, segundo o que Ele viu no seu coração, a forma como você fez, até a maneira como você veio para essa igreja aqui hoje. Como é que você veio? Esse pastor não podia colocar outro dia nossa reunião ministerial, porque domingo à tarde ele está achando que já tem reunião de manhã, quando sai daí tem que voltar. Como é que Deus viu você vindo para essa igreja agora à tarde? Deus olha para o quê? Coração. E não há nada oculto aos olhos dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem iremos o quê? Prestar contas. Prestar contas. As nossas obras passarão pelo fogo. Então temos que ser exemplos dos fiéis no Espírito. Veja também aí Mateus capítulo 22. Pastora Laura, é amanhã? Sim. Amanhã eu estarei lá, né? Na Merit. Quem quiser comparecer lá, estarei lá. A que horas começa o culto lá, pastor? 19h30. Vai ser a noite dos bem-sucedidos. Mateus capítulo 22, versículo 35. Mateus 22, versículo 35, está escrito: e um deles o quê? Doutor da lei interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o quê? O teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Ame servir a Deus dessa forma. Seja fiel, exemplo dos fiéis no Espírito. Então, quando a gente faz a coisa com o coração alegre, de todo o coração, tudo prospera. Você não pode fazer de qualquer jeito, ou fazer com o coração triste. Não tem como, não vai dar certo. Tem que ser de todo o nosso coração. O nosso servir a Deus tem que ser dessa maneira, no Espírito, que todos vejam o quanto você é fiel a isso. O que mais? No amor. Ser exemplo dos fiéis no amor.
Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Ser exemplo dos fiéis no amor. Você conhece quantas pessoas que fazem a obra à sua volta com amor? Você tem que ser o exemplo delas. Se você conhece alguém do seu grupo, o ministério que você lidera, tão amorosa, a maneira como ela serve a Deus e ao próximo, você tem que ser o quê? O exemplo dela. Olha só, que desafio, né? Que desafio. Aqui Deus usa Paulo para provar Timóteo, e pelo jeito Timóteo, irmãos, ele seguiu direitinho aí, topou o desafio e foi um grande servo de Deus. Então diz aí, qual é o texto mesmo? Colossenses capítulo 3, versículo, é o versículo, pega aí comigo, versículo 14, Colossenses, versículo 13, o 13 diz assim, quando é o 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo muito falou sobre isso, pregou sobre isso, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Uma coisa é você corrigir alguém que cometeu erro, outra coisa é você passar a odiar aquela pessoa, perseguir aquela pessoa, até cortar, excluir ela do grupo porque ela errou. Me diga alguém que Jesus excluiu do grupo dele por ter errado. Por favor, me apresentem. Alguém que errou e Jesus excluiu, perseguiu, desprezou, cortou. Tem? Sim ou não? Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Cortou ele, mandou ele para o inferno, foi ou não foi? Pedro errou com Jesus? Errou ou não errou? Errou. Jesus cortou Pedro? Muito pelo contrário, tratou Pedro, tratou com Pedro, tratou. E às vezes, de uma fofoca, um pastor tira o uniforme do obreiro, você não é mais obreiro, nem analisa a situação, só por causa de uma fofoca. Não precisa ser advogado ou conhecer leis. Toda pessoa tem direito de ter. Quem está na liderança não pode sair por aí cortando todo mundo porque ouviu, disse-me disse, não. Tem que analisar, investigar, chamar a pessoa. Tem muita gente maldosa e como sabe que o líder é assim, já conhece o líder, tem gente que é assim, sabe que o líder não é de analisar as coisas, fala e ele sai fazendo. Aí quer prejudicar os outros, vai lá, faz a fofoca. Já tentaram fazer isso comigo. Só que eu sou um pastor que eu primeiro analiso, eu observo. Se você chegar até mim e falar mal de alguém, eu vou observar, eu vou analisar. Eu vou o quê? Lógico, vou analisar. Pode ser verdade, pode também não ser. Eu não vou sair, irmãos, por aí, tomando atitudes, porque eu vou prestar contas a Deus. Vou prestar conta. Então, se eu prejudicar alguém na obra, no ministério, eu vou dar conta a Deus. A responsabilidade é grande, muito grande. Então, nós temos que agir dessa forma. Na obra de Deus, a gente tem que fazê-la com amor, suportando os uns aos. Não estou dizendo que não é para corrigir, não é, irmãos, para repreender,
Não é para provar, porque isso é bíblico. Tem que corrigir, tem que repreender, tem que provar. O obreiro tem que ser provado, diz a palavra de Deus, mas eu não posso cometer atos de injustiça, deixar o ódio tomar conta do meu coração. Alguém chega para mim, pastor Luiz Fernando. Sim, o que foi? Aquele tal lá de pastor Felipe está falando mal do Senhor. Aquele Felipe, ele... Aí eu deixo aquela raiva entrar dentro de mim, ligo no filho, meu irmão, sai daí, você vem para cá, para a sede hoje, porque está indo alguém te substituir aí agora. Aí chega o Felipe, sim, senhor, pastor, nem atendo ele. Já pensou, irmão Felipe? Não está certo. Eu fazer isso não está certo. Então nós temos que agir com sabedoria, foi o que vimos anteriormente em Colossenses. Agora o versículo 14, fazendo tudo com amor, né? Ser fiel, exemplos fiéis no amor. Versículo 14, leiam comigo, vai. E sobre tudo isto, revestivos. Isso, essa é a corrigida, né? Da caridade aí. A corrigida fiel aqui, por exemplo, que eu tenho, ela fala, a corrigida fiel fala, né? E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Quem é que derrama o amor de Deus nos nossos corações? É o Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo você busca ser, mais o seu coração estará sendo cheio do amor de Deus. Do próprio Deus, né? Porque Deus é amor. Amém, pessoal? Diga para a pessoa, ela sorria, Deus é amor. Deus é amor. Alegre-se porque Deus é amor. Então, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, que mais? Na palavra, no trato, no que mais? Hein? Foi direto no amor, né, pessoal? Foi, né, direto no amor, mas tem aí o terceiro é no Espírito, já li também. Vamos lá. Na palavra, no trato, no Espírito, no amor. Temos mais duas coisas, na fé. No quê? Na fé. Já pensou, se eu fosse alguém sem fé, eu poderia estar aqui liderando, irmãos, a região de Jacarepaguá? Poderia? Não poderia, de maneira alguma. Primeiro, Hebreus 11:6, o que diz? Ora, sem fé, de novo, ora, sem fé, às vezes o pastor não tem fé. Ele não tem fé para mudar a situação da igreja. Não, aqui é difícil. Já ouvi falar que aqui essa igreja é sepultura de pastores. Diante de Deus, eu ouvi isso quando eu cheguei aqui, irmão. Quando eu cheguei aqui na freguesia, me falaram isso. Não lembro quem é, nem quero lembrar. Eu não lembro quem é. Diante de Deus, eu não lembro quem é, mas uma pessoa falou. Pastor aqui, freguesia, sepultura de pastor. Pastor tal caiu, pastor tal caiu, pastor tal caiu. Eu olhei assim, Jesus está amarrado. Eu não vim aqui para morrer. O Senhor não me enviou aqui para morrer. Está repreendido. Eu não vou nessa fé. A fé que eu tenho é no Deus vivo, que vivifica os mortos. Essa é a fé que eu tenho. Mas às vezes o pastor não tem a fé. O líder ministerial não tem a fé. O líder não tem. Vamos lá, o membro lá do Ministério de Evangelismo, vamos lá, vamos evangelizar. Não, irmão, lá não, lá é muito perigoso. Evangelizar carro, lá só tem carro. O líder não tem a fé. Temos que ser exemplos dos fiéis na fé. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar. Ou a tradução, agradar a quem? A Deus. Continue lendo, vai. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Então temos que ser exemplo dos fiéis na fé. Romanos capítulo 14, veja aí comigo, Romanos capítulo 14, versículo 23, aí está escrito, Romanos capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é o que, pessoal? Aqui ele está falando sobre a questão do alimento, da bebida, etc. Mas olha o final do versículo 23. E tudo, não é só a questão da comida, da bebida, não. E tudo o que não é de fé é pecado. Como fica na NTLH aí, pastor? Por favor, versículo 23, na NTLH, fica aí da seguinte forma, está chegando, chegou. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é o quê? Então, se eu estou aqui fazendo a obra de Deus por fazer, para mim tanto faz, tanto fez. Tanto faz. O importante é que o meu seja garantido todo mês. Amarrado, que isso, pastor? O negócio é esse? Não, tanto faz. Crescendo ou não crescendo, está no meio. Misericórdia. Está fazendo a obra por dinheiro? Qual é a sua, meu irmão? O que não é feito com fé é pecado. E o salário do pecado é a morte. Para quê? Aquele maldito dia que aquele pastor me escolheu para liderar esse ministério. Eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada. Aí faz de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui nesse altar, irmãos, qualquer reunião aqui que eu fizer, seja de cura, não de cura, de prosperidade, seja o que for, até essa aqui sem fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Eu acredito que Deus está me usando para te abençoar agora. Eu tenho que ter essa fé, ainda que alguns façam pouco caso. O problema é de quem faz pouco caso. Tem gente que está valorizando isso aqui. Tem gente que Deus está falando com ele, que Deus está levantando, que Deus está edificando aqui. Eu não posso perder essa fé. Eu não posso crer que o trabalho que eu faço por amor ao meu Deus seja inútil, seja em vão. De maneira alguma. Tenho que ter essa certeza. Diga para a pessoa do seu lado, não perca a sua fé, meu irmão. Ser exemplo dos fiéis. Até para tocar um instrumento, irmão. Se eu chego aqui eu não tenho que tocar instrumento, eu tenho que louvar a Deus com o instrumento. Seja um teclado, não importa, irmãos, a marca do teclado, que tem, eu vou dar o meu melhor. Tem gente que exige, não, tem que ser Roland. Eu não toco violão por menos, que custou menos de 300 reais. Violão bom para mim é de 2 mil. Que isso? Misericórdia. Tem que ser feito com fé. Uma visita, seja numa casa nobre, o pastor chamou para ele, irmão, tem uma visita para fazer. Aonde? Lá na Barra. Aonde? Onde é na Barra? Em tal lugar. Irmão, sim, tem uma visita para você fazer. Aonde? Lá na Rocinha. Amarrado, pastor. Em nome de Jesus. Manda o irmão Noel. Ele é bom para subir morro, bom para subir e descer. É feito sem fé, o que, pessoal? Ainda está fazendo discriminação, não é verdade, pessoal?
Então, não podemos de maneira alguma seguir o exemplo contrário, ou seja, eu não posso ser exemplo dos infiéis, eu tenho que ser exemplo dos fiéis. E por último, natureza. No que, pessoal? Natureza. 1 Timóteo, veja aí comigo, capítulo 4, versículo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Hebreus 12, depois a gente vem para Timóteo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, assim está escrito, Hebreus capítulo 12, versículo 14, o que está escrito? Seguir o que? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não estou em paz contigo, se eu estou com mágoa, rancor, ressentimento, eu não sou digno de subir nesse altar aqui. E quantos estão fazendo a obra de Deus com mágoa no coração, com ódio no coração, e nem escondem? Todos sabem que aquele pastor está com raiva do membro tal, está com raiva do auxiliar, está com raiva do pastor lá do outro bairro. Eu não suporto aquele pastor, não suporto. Eu não vejo a hora dele cair. Ele vai ver só. Está amarrado, irmão. Tem obreiro com raiva de obreiro. Não é digno nem de vestir uniforme. Tem gente liderando o ministério, passando ódio por liderados, ódio por liderados. Porque aquela irmã, ela fica competindo com a gente. O pastor chamou o grupo dela, sem chamar o nosso. Eu não aceito isso, está amarrado. Coração cheio de mágoa, cheio de rancor, sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí fica aquele culto vazio, a palavra não flui, o louvor não flui, porque o Espírito Santo não está presente. Não está presente. Eu não posso vir aqui sujo, não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? Aí vem o versículo 15, que é essa advertência forte aí, ó. Olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que me faz privar da graça de Deus? Ser privado. Bem, não seguir a santificação e a paz, ou seja, a paz com todos. Não vou ter santificação. E o que mais? E o que mais aí? E de que nenhuma raiz de amargura brotando o que? Vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então, imagine eu como líder que estou magoado, odiado, estou com o coração cheio de ódio de alguém, e eu fico expondo isso para vocês. Não, porque fulano, ele tem aquela cara de santo, mas não tem nada de santo, porque em 1435 ele fez isso comigo e tal. Muita gente vai ficar do meu com raiva de quem? De fulano. Ainda estou incitando os outros a odiar, né? A odiar. E tem líderes que fazem isso. Ele quer prejudicar a outra igreja, do lado do outro líder, e começa a falar mal do líder do outro ministério na igreja dele. O povo, irmãos, ter raiva, ter ódio, que maldade. Esses homens não têm temor a Deus, sinceramente. Muita gente está nessa posição sem temor, irmãos, algum pela pessoa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. Essa e mais 3 referências, a gente termina aqui a nossa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 agora. Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em o quê? Em piedade. Aí ele fala aí no versículo seguinte:
Porque o que, pessoal? Para pouco aproveita. Ele está dizendo que para nada aproveita? É para nada? Ele está comparando vida piedosa, dedicação, exercício, a fé, a palavra, a oração com exercício físico. Não está dizendo que exercício físico é pecado ou para nada aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de quê? E a que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda o quê? Aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o quê? O Salvador de todos os homens, principalmente de quem? Principalmente dos fiéis. O versículo 6, diz aí o versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com o quê? As palavras da fé e da boa doutrina, que tens o quê? Que tens seguido. É a palavra de Deus que nos santifica, né? O João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja agora o 2 Timóteo, por gentileza, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 3 diz, nele está escrito aí, Timóteo 1:3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, o que? Noite e dia. Capítulo 2, versículo 22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam. Então, seu coração tem que estar puro para servir a Deus. Para servir a Deus. Não só para servir. Nós que servimos a Cristo temos que ter o nosso coração limpo, nosso coração puro. Libere perdão, até para quem não merece o seu perdão. Porque o amor, ele é incondicional. Né? No nosso coração a gente tem que perdoar. Eu não tenho que aceitar o que a pessoa faz de errado, mas eu não posso guardar mágoa, ódio no meu coração. E a única maneira de fazer isso é perdoando, é orar até encontrar essa paz no meu coração, orar pela situação e colocar a causa na mão de Deus e pedir a Ele força. Até quando nós devemos ser fiéis? Até quando devemos ser o exemplo dos fiéis? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a gente encerra. Vamos ficar de pé, fique de pé por gentileza. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Leiamos juntos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim diz o versículo 10 de Apocalipse. 1, 2, 3, agora vai. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel, e dar-te-ei. Então pergunte um para o outro, até quando devemos ser o exemplo dos fiéis? E qual é a resposta? Até o quê? Até a morte. Graças a Deus estamos vivos. A nós é dada a oportunidade de sermos fiéis até a morte. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele seja louvado. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé do pastor Flávio, e juntos nós vamos orar agora, meu Deus, sobre essa palavra que recebemos aqui. Palavra essa que o Senhor trouxe para a nossa edificação.
É um grande desafio, mas o Senhor nos capacita. O Senhor não exige nada dos seus servos sem dar a eles recursos, condições e capacidade de fazer aquilo que o Senhor ordena. Obrigado. Digo obrigado, meu Deus.